Salve, salve, meus queridos, minhas queridas! Depois de algum tempo sem gravar, cá estou eu querendo falar de um assunto que eu havia prometido há bastante tempo e que o próprio assunto em si é um assunto contraditório. Contradições emocionais, ou um nome talvez aí mais popular, talvez menos desconhecido, conflitos emocionais. Entendemos, né? As pessoas conhecem a questão dos conflitos em relacionamentos, conflitos humanos diversos, mas dentro do bojo, dentro do conjunto de conceitos que eu chamo de segredo da vida, essenciais para o bem-estar, eu vou adotar aqui uma linha um pouco mais teórica, porque é um assunto praticamente infinito. O que são as contradições emocionais? Bom, falar de contradições emocionais por si só já é contraditório. Bom, veja só como é que é a situação. Pode ser algo extremamente simples, extremamente fácil de entender, e aí quando eu trago esse conceito, não tem novidade nenhuma, isso é falar que branco é branco. Ou pode ser algo extremamente complexo, extremamente difícil de lidar, dos problemas mais difíceis que as pessoas têm de lidar. Essas são as situações. O conceito simples, o conceito fácil, tem a ver com aquilo que identificamos na própria natureza, né? As polaridades, positivo, negativo, como as cargas elétricas, os polos magnéticos norte e sul, as percepções que nós temos do mundo ao redor, né? Quente, frio, claro, escuro, e os nossos sensores, da forma como a nossa máquina, o nosso corpo humano é construído, nós conseguimos perceber simultaneamente o calor e o frio, né? Se eu segurar aqui um copo gelado e aqui uma xícara de um chá quente ou de um café, eu consigo perceber simultaneamente, né, em cada mão, os meus sensores percebem o contraste do calor e do frio. Podemos perceber simultaneamente o claro e escuro em ambientes ao nosso redor, né, a presença da luz e a ausência da luz. Então esses são os conceitos mais simples. Mas as questões podem ficar extremamente mais complexas. Por exemplo, quando nós entendemos que nós podemos ter emoções que são simultaneamente opostas entre si. Determinado episódio pode nos trazer alegria e tristeza ao mesmo tempo. Simultaneamente, nós podemos gostar e desgostar de uma pessoa, gostar de algo que ela fez e simultaneamente aquilo nos desagradar. Podemos pensar em agradável e desagradável como coisas boas e coisas ruins, e muitas vezes são mesmo coisas boas, são coisas agradáveis, e coisas ruins são coisas desagradáveis, o bem e o mal. Porém, há episódios que nos trazem agradabilidade, nos trazem prazer naquele momento, mas seus desdobramentos, seu futuro, por exemplo, traz morte, traz destruição. Um exemplo disso são as drogas, eventualmente até o sexo fora do relacionamento, como um adultério, por exemplo. Naquele momento ele é prazeroso, mas os desdobramentos, as consequências que aquela traição, que aquele adultério traz são desastrosas na vida de uma família, por exemplo, na vida dos filhos. Isso é ruim. Ou episódios que são ruins num determinado momento, mas seus desdobramentos são bons. Por exemplo, a dor do parto, a dor de arrancar um dente, a dor de fazer uma cirurgia necessária para remover um tumor. Naquele momento é extremamente desagradável, extremamente doloroso, mas os seus desdobramentos trarão saúde, trarão vida, trarão boas consequências. Tomar um remédio amargo, um chá amargo é desagradável naquele momento. Comer uma comida, às vezes, que não nos traz muito apetite, mas que seus desdobramentos são, ao longo prazo, trazem saúde, trazem vida. Iniciar uma atividade física, uma dieta, tantos são os exemplos, infinitos são os exemplos. E o assunto também se torna complexo quando nós pensamos em necessidades humanas conflitantes, e aí nós podemos falar de necessidade de aventura, necessidade de estabilidade, são necessidades contraditórias, conflitantes entre si, necessidade de acolhimento, necessidade de conexão emocional e necessidade de independência, de ter o próprio espaço. E aí nós vamos para, saindo dessas questões de necessidades humanas pessoais, tem as questões sociais, criar conexões ou não criar conexões,
Criar expectativas ou não criar expectativas, acreditar ou duvidar, quando ter fé, quando aumentar o senso crítico, né? O receio de incomodar outras pessoas ou o receio de você ser tímido e não querer ser machucado, não querer ser rejeitado, então você vai abordar determinado assunto com as pessoas. Até que ponto você deve insistir, deve persistir, e até que ponto não, para não ser considerado abusivo ou não invadir o espaço alheio, né? Quando nós pensamos em assuntos extremamente complexos, vamos aprofundar aqui, danos emocionais são reparáveis ou são irreparáveis? Danos físicos, nós entendemos que muitos são irreparáveis, mas os danos emocionais são reparáveis ou irreparáveis? Até que ponto? Até que ponto a estrutura psicológica de uma pessoa pode ser reparada se fizermos determinados eventos que podem ser traumáticos? E aí vamos pensar também em coisas que vão ficar infinitamente complexas quando nós colocamos na equação aí o nosso poder criador, o poder da inteligência, o poder que nós humanos temos de criar significados, de criar situações, de criar valores. É esse poder criador um dos pilares do segredo da vida, quando nós podemos criar uma realidade na imaginação e muitas vezes materializar essa realidade a partir do momento que nós expressamos por meio da linguagem. Isso se torna, por exemplo, visível quando vemos essa ideologia moderna de problematizar tudo, né? A questão da perspectiva do copo cheio e do copo vazio vai dessa nossa capacidade de atribuir significados, de conseguirmos ver coisas boas, coisas agradáveis e coisas desagradáveis a partir de uma determinada e de uma mesma situação. E como nós podemos valorar as coisas e transformar e ressignificar tudo isso? Olha só, um universo de coisas absurdamente grande que não deu para falar aí em coisa de 5, 6, 10 minutos de vídeo. É um assunto sem fim. E eu te convido a participar desse universo de coisas porque traz uma nova perspectiva da realidade, traz muitas vezes novos significados de bem-estar, de saúde, de compreensão, de empatia, de enxergar a humanidade, de enxergar os relacionamentos pessoais de uma forma multivalorada, de entender que a verdade é multifacetada, de muitas perspectivas, é uma expansão de consciência, uma expansão de valores para trazer aí o bem-estar, que é o conceito primordial do nosso aspecto do segredo da vida. E eu te convido a participar disso. Se você ficou interessado, eu convido você a curtir, a comentar aqui o que você entende por conflitos emocionais e contradições emocionais. Deixo aqui, tanto à direita quanto à esquerda, a lista dos rudimentos e do segredo da vida para poder aprofundar um pouco mais desses conceitos importantes sobre o que é o segredo da vida. Obrigado por me assistir e estamos juntos aqui nessa jornada.